Olá a todos, bem-vindos ao canal Ferrovias Explicadas. Hoje vamos revisar e analisar uma série de acidentes ferroviários catastróficos escolhidos que ocorreram na Europa nos últimos 10 anos, mais ou menos. Mas antes de continuar, vamos definir dois conceitos que aparecem com frequência neste vídeo. O primeiro termo é colisão de trens. Existem três tipos de colisões de trens: frontal, lateral e traseira. As colisões geralmente são causadas por erro humano e, de acordo com as estatísticas, representam apenas 5% de todos os acidentes ferroviários, mas são responsáveis por 80% do total de fatalidades. Resumindo, as colisões causam mais danos do que outros tipos de acidentes. E você vai se convencer até o final do vídeo. O segundo termo é descarrilamento. Como podemos imaginar um descarrilamento? De forma simples, o descarrilamento é análogo a uma pessoa caminhando pela rua que de repente tropeça e cai na calçada. Isso não precisa ser altamente perigoso em todas as situações, mas um trem descarrilado pode, por exemplo, colidir com outro trem, objeto ou pessoa, ou, no caso de um trem de carga, causar um vazamento de substância perigosa. Por exemplo, o recente descarrilamento da Norfolk Southern nos Estados Unidos queimou mais de 100 mil galões de produtos químicos perigosos. Isso matou mais de 43 mil peixes e outros animais. Com regulamentações de segurança mais flexíveis, ferroviários acreditam que isso pode virar tendência. Os Estados Unidos quase enfrentaram uma grande greve ferroviária de cargas. Analistas calcularam que uma semana de greve teria gerado prejuízo superior a $1 bilhão para a economia dos Estados Unidos. Descarrilamentos não envolvem só a segurança humana. Eles podem ter efeitos massivos na cadeia de suprimentos e na economia global. E, obviamente, impactar suas finanças, que já foram afetadas pela crise energética e pelas taxas de inflação históricas. É difícil dizer se o alívio virá em breve. É por isso que 8 em cada 10 milionários e bilionários estão investindo mais fora do mercado de ações e em classes de ativos alternativos, como arte contemporânea de alto valor. Essa arte de lendas como Picasso e Warhol tem baixa correlação com o mercado de ações. Então, quando o valor das ações cai devido a eventos atuais, o valor dessas obras de arte multimilionárias pode não cair. Como resultado, a Masterworks está vendo um aumento na demanda porque eles ajudam você a incluir arte contemporânea no seu portfólio por uma fração do custo total. Quando a Masterworks compra uma pintura, ela a divide em cotas para que você invista em parte dela e receba parte dos retornos ao vendê-la novamente. Cada uma das vendas deles até agora gerou lucro. E no último ano, eles pagaram mais de $25 milhões em retornos. Enquanto a maioria dos investimentos e investidores teve o pior ano desde a crise financeira de 2008, a Masterworks tem quase 700 mil membros na plataforma. E a demanda está crescendo a cada dia, então as ofertas se esgotaram em minutos. Mas nossos assinantes podem pular a lista de espera pelo link na descrição. Escolhemos os 7 acidentes mais graves e mortais e vamos dar uma breve visão geral do que aconteceu, a causa do acidente e as fatalidades. Vamos começar! O primeiro da lista é o acidente ferroviário de Halle, no município belga de Halle, que ocorreu em 15 de fevereiro de 2010. 2 trens de passageiros operados pela Companhia Nacional de Ferrovias da Bélgica colidiram. A capacidade combinada dos trens era entre 250 e 300 pessoas. O primeiro trem era um trem local de horário de pico na linha ferroviária Leuven-Braine-Laquanty. O segundo trem era um trem intercidades na linha ferroviária Kievan-Liège. Essa colisão aconteceu em condições de neve durante o horário de pico na linha ferroviária que liga Bruxelas a Kiev, perto da fronteira com a França. O maquinista do trem local de horário de pico cometeu um erro humano ao passar por um sinal vermelho, um sinal que proíbe a passagem sem autorização, o que foi considerado a principal causa do acidente.
Um dos motivos pelos quais escolhemos mostrar esse acidente é que um terceiro trem poderia ter se envolvido, o que poderia ter tornado tudo ainda mais trágico e resultado em mais fatalidades. Em particular, o maquinista do terceiro trem estava viajando paralelo aos dois trens que colidiram e vinha de Halle. Felizmente, ele percebeu a colisão e usou a frenagem de emergência para parar o trem e limitar rapidamente os danos adicionais. Como o acidente ferroviário mais mortal na Bélgica em mais de 50 anos, essa colisão resultou em 19 mortes e 171 pessoas feridas. A colisão de trens na Saxônia-Anhalt foi um acidente ferroviário que ocorreu no estado alemão da Saxônia-Anhalt em 29 de janeiro de 2011. Um trem de passageiros local e um trem de carga colidiram na linha férrea Magdeburg-Telle, causando esse evento catastrófico. Cerca de 50 pessoas estavam no trem de passageiros local, que era puxado por duas locomotivas a diesel e tinha um peso bruto de cerca de 2.700 toneladas. Em condições de neblina intensa, um trem de passageiros viajando a cerca de 100 km por hora colidiu de frente com um trem de carga que se movia a cerca de 80 km por hora, enquanto se aproximavam do final de um trecho de linha única. Investigações posteriores revelaram que o trem de carga provavelmente passou por um sinal vermelho, o que significa que o trem precisava parar em frente àquele sinal, e ao sinal distante que vinha antes dele, que já havia alertado sobre o sinal de parada à frente. A colisão resultou em 10 vítimas fatais e cerca de 30 feridos. O próximo acidente ocorreu em 3 de março de 2012, quando dois trens de passageiros colidiram de frente perto da cidade polonesa de Ciechociny. Juntos, os dois trens transportavam cerca de 350 passageiros. O primeiro trem era um trem Interrail indo para o sul, de Varsóvia para Cracóvia, enquanto o segundo era um trem indo para o norte, de Szczecin para Varsóvia. Na época, a linha férrea da estação de Szczecin estava passando por manutenção técnica programada. Um representante das ferrovias estatais polonesas afirmou que a posição do trem indo para o sul, na linha errada, causou essa tragédia. De acordo com a investigação, 5 erros foram identificados como contribuintes para o acidente. Uma chave falhou, então o controlador de tráfego em Stettino usou um sinal subsidiário para enviar o trem indo para o sul na linha incorreta, em vez de fazer a mudança manualmente. O controlador de tráfego não percebeu o trem em movimento e disse ao seu colega na estação Sprova que o trem estava na linha correta. Então, o maquinista daquele trem obedeceu ao sinal subsidiário, mesmo estando em conflito com outros sinais. Apesar de ver o sinal de via ocupada, a controladora de tráfego de Sprova presumiu falha no sistema de segurança e autorizou o trem que seguia para o norte a seguir. O maquinista do veículo que ia para o norte também ignorou os sinais conflitantes e seguiu em frente. Segundo autoridades, o acidente causou 58 feridos e 16 mortes entre passageiros dos dois trens. Vários membros da equipe ferroviária também morreram. Este acidente, por suas fatalidades, é infelizmente bem conhecido pelo público. Em 24 de julho de 2013, um trem de alta velocidade Alvia, vindo de Madrid para Ferrol, no sudoeste da Espanha, descarrilou em alta velocidade em uma curva, a cerca de 4 quilômetros fora da estação, em Santiago de Compostela, em um trecho de trilho convencional no final de Olmedos, Amora, Galícia. Testemunhas disseram que, instantes antes do descarrilamento, o trem estava em alta velocidade. Os dados da caixa preta da ferrovia verificaram que o trem estava se movendo a 179 km por hora quando descarrilou 4 segundos depois, apesar da frenagem de emergência aplicada. O trem estava se movendo a 195 km por hora, 250 metros antes da entrada da curva. Isso era mais do que o dobro do limite de velocidade de 80 km por hora da curva.
O descarrilamento foi registrado por uma câmera ao lado dos trilhos, que mostra todos os 13 vagões descarrilados e 4 capotados. 140 dos 218 passageiros e 4 tripulantes ficaram feridos, e houve 79 vítimas fatais. Em 14 de novembro de 2015, um trem TGV descarrilou enquanto passava por um teste de comissionamento em uma nova linha de alta velocidade que conecta Paris a Estrasburgo. A linha deveria entrar em operação regular em abril de 2016. O trem de teste seguia para o leste, na Via Sul, quando chegou a uma curva a 265 km por hora, 89 km por hora. 89 km per hour. Mais rápido do que era permitido. Como resultado das forças centrífugas, o bode traseiro do carro motor dianteiro descarrilou para a esquiga, para a esquerda, fora da curva. 49 passageiros ficaram feridos e 11 pessoas morreram. Foi o terceiro descarrilamento desde que o TGV começou a operar em serviço comercial em 1981 e o primeiro fatal em sua história. Em 9 de fevereiro de 2016, em Bad Aibling, uma cidade bávara no sudeste da Alemanha, 2 trens de passageiros operados pela companhia Meridian colidiram de frente. Havia cerca de 150 passageiros a bordo quando o desastre ocorreu. O incidente aconteceu em uma curva entre as estações de Kolbomor e Bad Aibling-Kurpark, na ferrovia de via única do Vale do Mengfall. Inacreditavelmente, foi descoberto que o despachante estava jogando no celular durante a colisão. Então, acredite se quiser, ele discou o número errado ao tentar fazer uma ligação de emergência depois de perceber seu erro, o que permitiu que ambos os trens circulassem na mesma linha. Não havia problemas técnicos com os trens ou com o sistema de sinalização. Houve 11 vítimas, incluindo vários funcionários da ferrovia. Cerca de 85 pessoas ao todo ficaram feridas. 2 meses após a colisão, uma 12ª vítima faleceu devido aos ferimentos. Um acidente frontal aconteceu em 28 de fevereiro de 23 ao sul do Vale de Tempe, na Grécia, aproximadamente no meio do caminho entre as cidades gregas de Tempe e Evangelismos, quando os trens de passageiros IC62 e de carga intermodal colidiram. O trem de passageiros IC62, programado para sair de Atenas para Tessalônica às 7h22 da noite, chegou alguns minutos atrasado por volta das 7h30 da noite, transportando aproximadamente 350 pessoas. Devido ao acidente anterior e à estação Palaio-Paleo-Farsalo, o IC62 chegou atrasado a Larissa e partiu da estação às 11 da noite, saindo pela Via Sul. O chefe da estação em Larissa, que estava lá há apenas um mês, ordenou que o trem seguisse e passasse pelos sinais vermelhos e instruiu o operador de desvios a não realinhar os desvios porque um trem local iria passar por eles. O trecho do acidente, localizado a 27,3 km ao norte de Larissa, tinha via dupla e estava equipado com controles automáticos, mas a operação dos desvios e a sinalização ainda eram operadas manualmente. O sistema europeu de controle de trens deveria ter sido implementado em 20. No entanto, foi adiado até o final de 23. Especialistas afirmam que o acidente não teria ocorrido se esse mecanismo estivesse funcionando. Devido à escuridão, no momento do acidente e à falta de tempo para os maquinistas reagirem, estima-se que o trem de passageiros estava viajando a velocidades entre 140 e 160 km por hora. Houve ao menos 57 mortes e 80 feridos, dos quais 25 em estado grave. Havia 342 pessoas no trem de passageiros, 10 ferroviários a bordo e 2 pessoas no trem de carga. Esperamos que esta análise dos piores acidentes ferroviários da Europa tenha sido informativa e reveladora.
A segurança ferroviária é de extrema importância e devemos continuar aprendendo com os erros do passado e trabalhando para evitar que tragédias como essas aconteçam no futuro. Se você é apaixonado por ferrovias e quer apoiar nosso canal, por favor, considere se tornar um apoiador. Ao comprar nossos produtos, você estará mostrando seu apoio ao nosso canal e ajudando a divulgar para outras pessoas a importância da segurança ferroviária. Esperamos que você tenha aprendido algo novo hoje e em breve traremos mais histórias emocionantes sobre ferrovias.